Já teve uma arma na cabeça enquanto usava uma escuta? Scott Payne já passou por isso. Por 23 anos, Scott Payne viveu entre lobos, infiltrando-se nas organizações criminosas mais perigosas dos Estados Unidos. Eu trabalhei no FBI por 23 anos. Mas foi sua convivência de 18 meses com o clube de motociclistas Outlaws que quase lhe custou tudo. Eu infiltrei grupos de milícia que estavam lá e os Outlaws. Imagine, pelado em um porão, cercado por motoqueiros fora da lei, buscando equipamentos de vigilância. Coração firme, respiração calma. Um passo em falso é morte. O dispositivo de escuta que procuram está tão bem escondido que passaram bem perto sem notar. Fiquei lá 1 ano e meio, até me levarem ao porão do clube e me despirem sob ameaça de arma, procurando um dispositivo de escuta. Eu estava cheio de escutas e não acharam. Dos 600 agentes certificados para operações secretas do FBI, apenas de 30 a 50 já lideraram várias operações de longo prazo. Ainda menos conseguiram se infiltrar com sucesso em clubes de motoqueiros fora da lei. Payne fez as duas coisas. Seus casos ostentam uma índice de réus que se declararam culpados de 99,9%. Não é apenas mais uma história de policial. É sobre um homem que passou metade da vida fingindo ser outras pessoas. Um agente infiltrado que conquistou a confiança de criminosos endurecidos, compartilhou da irmandade deles, viveu o estilo de vida deles e depois acabou com eles de dentro da organização. A questão não é se ele saiu vivo. A questão é, quanto da alma dele sobreviveu a essa jornada? Siga por sua conta e risco. Já pensou por que alguém opta por viver entre lobos? O ano era 1993, Greenville, Carolina do Sul. Asfalto quente e ânimos ainda mais quentes. O policial novato Scott Payne se preparava para sua primeira compra de drogas como infiltrado. Coração acelerado e mãos suadas. Uma palavra ou movimento errado significava morte. Só mais um policial? De jeito nenhum. Costumo dizer que fui policial de verdade primeiro na Carolina do Sul. 5 anos, 3 como patrulheiro de uniforme e 2 como investigador de narcóticos e costumes. Então, nas ruas, eu já estava começando a fazer trabalho disfarçado, comprando drogas nas ruas e coisas assim. Foi aí que comecei realmente a pegar o gosto pelo trabalho disfarçado. Com tatuagens gravadas na pele e rebeldia correndo nas veias, Payne nunca se encaixou na imagem impecável do FBI. Mas o destino tinha outros planos. Essas tatuagens, que fariam J. Edgar Hoover se revirar no túmulo, viraram passaportes para um submundo do qual poucos sobreviveram para contar. 5 anos nas ruas ensinaram mais a ele do que qualquer academia de polícia. 3 anos exaustivos na patrulha de uniforme, 2 anos cheios de adrenalina na divisão de narcóticos e crimes de costumes. Mas foram as compras de drogas à noite, com o coração disparado, que despertaram algo sombrio nele. O vício pelo trabalho infiltrado, uma perigosa obsessão que definiria sua vida. Acha que sabe o que é pressão? Tente sentar diante de um traficante, mentindo descaradamente, mantendo total controle dos sinais vitais. Muitos policiais não conseguem, pois seus corpos os traem. Não o Payne. Ele era diferente, nasceu diferente. Em 1998, a academia do FBI o chamou. Imagine isso. Garoto do interior da Carolina do Sul, jogado na selva de concreto de Nova York. Fui parar em Nova York. Uau, um garoto do interior da Carolina do Sul? Meu primeiro escritório fica na cidade de Nova York. Sua primeira missão? Cartéis de drogas colombianos. Acabei virando o agente responsável pelo caso. Indo para a equipe de combate aos cartéis colombianos. As Torres Gêmeas ainda estavam de pé naquela época, lançando longas sombras sobre ruas que o transformariam em algo completamente diferente. Mas aqui está o detalhe. De 600 agentes infiltrados, certificados em toda a história do FBI, apenas de 30 a 50 já lideraram várias operações de longo prazo. Por que tão poucos? Porque viver outra vida, realmente vivê-la, destrói a maioria dos homens, os despedaça em partes que eles nunca conseguem juntar de novo. Então, o que faz alguém escolher essa vida? Talvez fossem sonhos de infância de fazer a diferença.
Pode ter sido aquele primeiro contato com o trabalho disfarçado em Greenville. Ou talvez, só talvez, alguns homens nascem para caminhar entre mundos. As ruas o chamavam para algo maior, algo mais sombrio. O Outlaws Motorcycle Club esperava nas sombras, suas Harleys roncando como trovões distantes. Scott Payne, ele estava prestes a se tornar outra pessoa, um fantasma, uma sombra, um homem sem nome. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, está na hora de se libertar. Por isso mudei para o Patreon, onde trago o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Junte-se à minha galera no Patreon e receba um pacote insano de vantagens. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube e uma experiência de visualização 100% sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP. Interaja direto comigo e tem acesso exclusivo a informações do mundo dos motociclistas, só aqui. Pronto para fazer parte da elite? Acesse o Patreon. Seu apoio não só nos mantém em movimento, ele alimenta uma revolução de conteúdo sem censura e sem restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. Acha que se infiltrar em um clube de 1% é só sobre jaquetas de couro e Harleys? Pense de novo. 2005. Estradas secundárias de Massachusetts. O ronco dos motores V-Twin na noite. O sotaque sulista de Scott Payne se destacava como um grito rebelde em território Yankee. Mas aquele sotaque, puro ouro. Bem, o que você espera é que sua equipe de apoio tenha ótimas informações. Se você é um agente disfarçado, espero que eles já observem essas pessoas há tempo suficiente para dizer: aquele ali é um caçador de atenção. Ele precisa de atenção. Ele adora estar cercado por caras grandes. Isso é uma informação muito boa de se saber. Naquela época, eu media cerca de 1,93 metros e pesava uns 127 quilos. Em Massachusetts, sempre que eu falava com esse sotaque, já perguntavam de onde eu era. Então usei isso a meu favor. O lance sobre os motoqueiros fora da lei é que eles respeitam a autenticidade, mesmo quando é uma mentira. Primeira regra numa infiltração de longa duração: fique próximo de quem você é. Mude demais, você escorrega, é pego, acaba morto. Payne virou uma versão sombria de si, ligado a uma quadrilha internacional de roubo que levava a mercadoria roubada pela fronteira com o México. Enquanto eu ficava por perto, deixava eles me verem, me fazia conhecido, mas nunca me juntei a eles. Eles me convidaram para entrar, mas nunca aceitei porque estava interpretando um membro de alto escalão de uma quadrilha internacional de roubos. Perto o suficiente da verdade para vender a mentira. Já viu um tanque de tubarões sendo alimentado? É assim que se sente ao entrar na sua primeira reunião regional do Nordeste. 50 pares de olhos te analisando, medindo seu valor e buscando sinais de fraqueza. Um movimento errado, um deslize na atuação. Fim de jogo. Em breve, você será convidado para o Encontro Regional do Nordeste. E você entra em um mar de couro preto e testosterona e todo mundo te olha como: quem diabos é você? Quanto mais pessoas você conhece, mais escrutínio e análise recebe. Foi basicamente assim que fiz, quase como um associado do grupo, o que eles chamam de hang-around. 3 meses, 6 meses, 1 ano. O tempo se confunde ao viver outra vida. Toda conversa é gravada. Cada aperto de mão é uma potencial sentença de morte. Construindo confiança, uma cerveja, um passeio e um crime de cada vez. Muitos desses membros já tinham base investigativa por negociações de droga e prisões que tinham visto lá. Mas, na verdade, não tinha muita coisa para esperar, porque assim que eu disse que era de McAllen, Texas, o presidente daquele capítulo perguntou: por quanto você consegue 1 quilo? E você pode me trazer 1? E eu pensei, bom, isso foi rápido. O lado psicológico mexe com a sua cabeça. Golpes de seguro evoluem para roubos de carro. Então, com o passar do tempo nesse caso, sabe, eles começaram a descobrir que eu também faço algumas coisas ilegais, entende? E aí eles começam a ver algumas coisas que eu faço, seja, sabe, uma carga de caminhão, e tudo começou com eles.
Eles aplicavam golpes de seguro, denunciando moto ou carro como roubado e me vendendo por um preço. Eles não sabem quanto recebo por isso no México. E aí eu supostamente levo os veículos todos para o México e eles recebem o dinheiro do seguro. E foi assim que começou. Golpes pequenos evoluíram para operações grandes e cada sucesso o puxava ainda mais para dentro desse mundo. E, eventualmente, chegamos ao ponto em que, de novo, já havia base investigativa. Mas chegamos ao ponto em que fizemos uma proteção de drogas. Tínhamos 40 quilos de cocaína de verdade, 450 quilos de maconha e eles encontraram outros policiais disfarçados. Porque o principal objetivo era que o presidente, especialmente, queria um canal direto para o fornecimento de drogas. Dentro da irmandade deles, esse é o real perigo. Quando os limites começam a se apagar, quando você se pega esquecendo de que lado realmente está. 18 meses nisso. O clube vira família. As mentiras viram verdade. A persona falsa começa a parecer mais real do que sua própria vida. A voz da sua esposa no telefone soa distante, como se viesse de outro mundo. Porque é mesmo. Mas o porão? Foi lá que tudo mudou. Foi lá que tudo virou questão de vida ou morte. E Scott Payne estava prestes a descobrir o quão tênue é a linha entre a vida e a morte. "18 meses de mentiras resultaram nisso. Um porão em Massachusetts. O ar estava carregado de tensão e fumaça de cigarro. 4 fora da lei cercam um agente federal nu, procurando por escutas. Armas apontadas, dedos no gatilho, corações batendo forte no escuro. Fiquei infiltrado por 1 ano e meio e depois fui levado ao porão da sede, onde me despiram sob a mira de armas para procurar uma escuta. 3 segundos. É quanto tempo leva para morrer nesse ramo. 3 segundos entre a descoberta e a escuridão, entre a vida e um caixão fechado. Mesmo com a SWAT lá fora, você está sozinho nessas horas. As mãos do capanga se aproximaram. É curioso como a mente reage diante da morte. O tempo desacelera. Sentidos aguçados, cada batida do coração soa como trovão. Mas Payne continuou frio como gelo por fora. Precisava. E eu estou olhando nos olhos dele e não estou dizendo isso em voz alta, mas basicamente meu rosto está dizendo, eu vou ficar bem? O olhar dele para mim dizia, você vai ficar bem. Mas aí ele acaba pegando a peça de roupa e olha praticamente bem onde o equipamento estava. E dá para me ouvir ao fundo dizendo... E eu nem percebo que estou fazendo isso. O treinamento de 18 meses de infiltração entrou em ação. Agora atuo só por instinto. 40 quilos de cocaína, 1000 libras de maconha. Grande operação de drogas em jogo. Era um grampo ainda não encontrado. O capanga, que já compartilhara cervejas, histórias e irmandade com Payne, passou as mãos a centímetros do equipamento escondido. Há um fio de cabelo de ser descoberto. Há um sopro da morte. Quer saber o que é o verdadeiro medo? Não são as armas. Não são as ameaças. É encarar alguém que confia plenamente em você, sabendo que vai destruir o mundo dela. Pessoa que morreria por você, mas que você trai. O microfone permaneceu escondido. Outra coisa foi revelada naquela noite. O custo de viver nas sombras, o preço de fingir, porque cada engano bem-sucedido carregava um peso, aumentava a pressão, mudava um homem de maneiras que o manual do FBI nunca mencionava. Já olhou para o abismo? Naquele porão, o abismo olhou de volta para ele. E Scott Payne viu algo aterrorizante. Não nos fora da lei ao seu redor, mas em si mesmo. A linha entre quem ele era e quem fingia ser começou a ficar tênue. O capanga assentiu com a cabeça. As armas foram abaixadas. Eles passaram no teste. Mas o verdadeiro teste só começava. Agora Payne estava mais fundo que qualquer agente infiltrado antes dele. Confiavam a ele seus maiores golpes, seus segredos mais sombrios. Suas vidas. E cada momento o aproximava do dia em que teria que destruir tudo. Acredita saber o que vem depois? Reconsidere.
Depois de sobreviver ao porão, o prestígio de Payne aumentou dentro do clube. O presidente passou a ligar pedindo conselhos e ajuda para planejar golpes maiores. No mundo deles, a confiança era medida pelas oportunidades criminosas. Quanto maior o crime, maior a confiança. E Payne já tinha a total confiança deles. A escala das operações cresceu rapidamente. Chega de golpes de seguro pequenos ou furtos menores. Agora moviam cargas realmente pesadas, remessas internacionais de drogas valendo milhões. Mercadorias roubadas cruzando fronteiras sem dificuldade, aos montes. O alcance do clube ia muito além do território local e Payne se viu no centro de tudo isso. As noites de quinta no clube viraram um ritual. Irmãos reunidos em mesas de madeira gastas. O uísque rolava enquanto planejavam os próximos passos. O gravador de Payne capturou cada palavra, cada risada, cada confissão comprometedora. Mas em algum lugar em sua mente, uma voz continuava sussurrando. Você é o vilão aqui? O presidente do clube o tratava como família. Por que não faria? Esse garoto do sul já tinha provado seu valor várias vezes, movimentava a mercadoria deles sem problemas, protegia os interesses deles com lealdade feroz, virou mais do que um membro, virou família. Família, essa palavra assombra todo agente infiltrado. Porque em algum lugar, em outro mundo, sua família de verdade espera por você. Sua esposa está se perguntando se você vai voltar para casa hoje à noite. Seus filhos estão crescendo com um fantasma como pai. Cada dia, infiltrado, arrancava mais um pedaço da sua alma, deixando mais uma cicatriz na sua mente. Eu era um fantasma em casa. Eu chegava em casa e ele estava tão exausto porque, além de estar infiltrado em 2 casos diferentes, eu era o principal supervisor substituto da equipe, o que significa que, quando o chefe não está, você é quem comanda a equipe. A adrenalina era viciante. É difícil admitir, mas é verdade. Em algumas noites, Payne realmente aproveitava aquilo. Naquele caso de 2 anos, tinha um cara em particular, e o nome dele era Scott. E ele também não era integrante oficial. Mas todos, até os fora da lei, o respeitavam. Ele também tinha ligações de trabalho com a máfia. Mas eu e ele criamos um laço. Quero dizer, a gente era como dizem, né? É clichê, mas éramos como 2 irmãos. Era assim, cara. A gente completava as frases um do outro, malhava junto, bebia junto. Deixei de interpretar e passei a viver o papel. Eram as noites que mais o assustavam. Cada conquista o levava mais ao mundo deles. Membros fora da lei o apoiavam até nas cirurgias. Fui tratado melhor pelos fora da lei do que pelo FBI várias vezes. Na época tive minha primeira ou segunda cirurgia no ombro. No dia da minha cirurgia, recebi 5 mensagens de um dos integrantes da equipe da investigação. E eles sabiam que eu estava em cirurgia. Eles só falavam, ei, quando você receber isso, precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. E eu fiquei tipo, que porra é essa? Sabe, tipo, ei, irmão, só estou vendo como você está. Como estão as coisas? Como está seu ombro? Sabe, eu te amo, irmão. Também te amo. Sabe, não é como se eu fosse me corromper e me virar contra o FBI. Cada crime que ele ajudava a planejar aumentava o peso das futuras acusações formais. As evidências se acumulavam como um tsunami no mar. E quase todos os casos que ele montava acabavam em condenação. 99,9% dos alvos sabiam que era melhor não contestar as acusações. Estou te falando, 99,9% das pessoas contra quem trabalhei infiltrado se declararam culpadas. Porque a única coisa que eles realmente podem fazer, o receptador realmente pode fazer, é alegar armadilha ou tentar te fazer parecer uma má pessoa no tribunal. Mas as estatísticas não te dizem quantas partes de si mesmo você perde ao longo do caminho. O fim se aproximava. Payne sentia isso em seus ossos. Em breve, ele teria que destruir tudo. Destruir a irmandade infiltrada por ele. Quebrar a confiança que ele ganhou. Homens que levariam tiros por ele agora enfrentariam acusações federais por causa dele. A verdadeira questão não era se ele conseguiria fazer isso, era se, depois que tudo acabasse, ele conseguiria encontrar o caminho de volta para si mesmo. E será que restaria algo para encontrar? O tempo passa diferente quando você está infiltrado. Um dia parece uma semana, um mês parece um ano. E depois de quase 2 anos vivendo como outra pessoa, a realidade começa a se distorcer.
Mas nesse tempo o caso ficou sólido. Centenas de horas de gravações, negociações de drogas documentadas, operações de roubo internacionais. Prova tão forte que advogados de defesa aconselham seus clientes a se declararem culpados antes mesmo de a acusação formal ser lida. Mas encerrar uma operação de infiltração não é como desligar um interruptor. Numa sexta-feira à noite no clube, o ronco familiar das Harleys chegando. Irmãos se cumprimentam com abraços e tapas nas costas. Dessa vez, Payne sabia que era uma das últimas. A operação estava prestes a acontecer. 3 escritórios regionais do FBI coordenando operações simultâneas. Equipes da SWAT ensaiando táticas de entrada. Todos aguardavam seu sinal. Curioso como a culpa surpreende. Esses homens cometeram crimes graves e mereciam o que vinha. Mas eles confiaram e compartilharam suas vidas com ele, e mesmo assim ele ia colocá-los na cadeia. O presidente o chamou de lado naquela noite, queria discutir a expansão das operações deles. Mais território, golpes maiores, planos para o futuro, planos que nunca aconteceriam. Essa última semana foi a mais difícil. Cada conversa seria a última. Cada aperto de mão podia ser aquele de que você se lembraria no tribunal. Irmãos conversando sobre seus filhos, seus sonhos, seus planos, tudo enquanto o relógio contava até a hora 0. A operação em si foi quase anticlimática. Várias equipes da SWAT invadindo vários locais simultaneamente. O fator surpresa foi tão grande que a maioria deles já estava algemada antes de entender o que estava acontecendo. A cara do presidente quando viu Payne ao lado do FBI. Aquele olhar por si só alimentaria pesadelos por anos. Mas encerrar a operação não eliminou seu custo. Não se desliga facilmente de 2 anos vivendo outra vida. Não se esquece a irmandade, mesmo construída sobre mentiras. Os sonhos vêm à noite, memórias distorcidas em acusações. Homens que confiaram em você agora cumprem décadas de prisão por isso. Dizem que trabalhar infiltrado muda você. Ninguém te conta que isso te assombra, nem que o fantasma de quem você fingiu ser nunca some de verdade. Como às vezes você sente falta disso. A intensidade, a adrenalina, a clareza de propósito. O caso do Fora da Lei terminou, mas sua sombra permaneceria por muito tempo. Porque certas mentiras, mesmo necessárias, deixam cicatrizes que nunca se curam. Scott Payne, ele logo descobriria que sair pode ser mais difícil que entrar. Alguns ferimentos não sangram, algumas cicatrizes não aparecem. Após 23 anos vivendo outras vidas, Scott Payne saiu das sombras em 2021. O caso do Fora da Lei tinha sido sua obra-prima e quase sua ruína. Mas tem uma coisa sobre passar tanto tempo na escuridão: a luz pode queimar tanto quanto. Curioso como o trauma age. Não foram as revistas íntimas sob a mira de uma arma, nem a ameaça de morte que o destruíram. Uma cirurgia de rotina nas costas deu errado, 3 semanas sem conseguir respirar direito. Isso foi o que quebrou a armadura. O TPT não liga para a sua imagem de durão. Eu tinha TPT. Você perguntou se eu me arrependo. Não exatamente isso, mas era como eu pensava. Já pensei, se as complicações da cirurgia nas costas não tivessem ocorrido e eu não tivesse passado 3 semanas em um inferno sem que médicos soubessem o que era, eu não teria TPT. Nunca teria precisado sofrer nada disso. O telefone começou a tocar após a matéria da Rolling Stone. Joe Pistone, o Donnie Brasco original, ligando para saber como ele estava. Agentes lendários infiltrados entrando em contato. Mas se eu não tivesse isso, quando eu desmoronei, Joe Pistone não teria me ligado. O Donnie Brasco, outros mentores, Steve Salma, sei lá, Mike Solari, todos esses caras não teriam me ligado e dito: Country é meu apelido, Big Country. Agora eu sou mais médio, mas eu era maior antes. Mas eles diziam: Ei, Big Country, você tá bem? E eu respondia: sim, cara, tô de boa. Foram eles que me disseram, eles que me contaram. Cuide de si e da sua família. Assim que puder, escreva tudo o que aprendeu com essa experiência, pois é assim que obtemos grandes lições e retribuímos. Eles estavam totalmente certos.
Quando Glenn concorria a prefeito, conheci John T. Depois, ele chamou Rich e eles começaram a se envolver. Você sabe como é. Você tem boas histórias e acaba sendo apresentado para outras pessoas. E então, quando saiu o artigo da Rolling Stones, começamos a ser procurados por todo mundo. Sabe, todas as grandes empresas, Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Amblin Entertainment, Steve Spielberg e mais. E foi aí que agentes literários começaram a ligar para Rolling Stone. E eu fiquei tipo, eu não quero escrever um livro. Quer dizer, do jeito que eu via, eu não queria ficar indo de cidade em cidade. E eles me convenceram, olha, cara, isso é o seu legado para a sua família. Todos disseram o mesmo. Escreva isso. Conte a história. Ajude a próxima geração a superar o que quase te destruiu. Lembra das estatísticas de condenação? 99,9% de confissões de culpa. Parece bom no papel. Mas ninguém fala das noites em que você acorda suando frio. Recordar os rostos de homens que te chamavam de irmão antes de você enviá-los à prisão não revela o custo da excelência nessa arte sombria. O FBI retirou o prêmio do diretor dele quando ele veio a público. Burocratas com medo das sombras. Mas Payne já não buscava medalhas. Ele buscava algo maior, mudança. Conscientização sobre saúde mental nas forças de segurança, rompendo barreiras que dificultam que policiais busquem ajuda. Valorizo muito a saúde mental, principalmente nas forças de segurança e no meio militar. Afinal, em que realmente somos os melhores? Sabe pelo que forças de segurança e militares são conhecidos? Divórcio. Suicídio. Alcoolismo, que pode estar ligado a remédios e tudo mais que você engole hoje em dia. Mostrar aos novos agentes que não há problema em ser humano. Não é um equilíbrio fácil e eu não fui muito bom nisso. Acho que não fui tão mal quanto alguns, mas afinal não é competição, né? 23 anos, centenas de casos. Milhares de horas usando microfones ocultos, vivendo mentiras, dançando com demônios. O preço vai se acumulando, isso te muda. Talvez esse seja o ponto. Talvez seja preciso se perder para entender quem você é. Ainda ligam para ele pedindo conselhos. Novos agentes infiltrados enfrentam antigos demônios. Ele diz a eles o que gostaria que alguém tivesse lhe dito. A pessoa mais difícil de perdoar é você mesmo. E a fachada mais difícil de manter é fingir que nada disso te mudou. Março de 2025. O livro dele chega às prateleiras. Não é apenas mais uma história de guerra, não é apenas mais um conto policial, mas um mapa para aqueles que caminham entre mundos. Guia para cavaleiros fantasmas, que arriscam tudo para proteger pessoas que jamais saberão seus nomes. Scott Payne voltou das sombras. Não voltou mesmo, não saiu ileso, mas está vivo. Ainda segue na luta, só que de outra forma agora. Algumas batalhas continuam mesmo após o caso ser encerrado. Algumas guerras não acabam quando as balas param. E alguns fantasmas com os quais você aprende a conviver,